simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Bom dia! Então vai vir a tela e eu vou me apresentando para vocês. Eu sou Gilberto Zanato, eu sou administrador de empresas, contador, sou licenciado em matemática e fiz uma especialização em docência de ensino superior. Eu sou esposo da neuropsicopedagoga Juliana Zanato e hoje nós vamos falar um assunto muito pertinente para nós aqui. Eu cheguei em Esteio em 94 e quando eu cheguei aqui em Esteio, a minha irmã, que é a número 9 da família, eu sou o número 8, viemos lá do Barracão, uma cidade que tem menos de 4.000 habitantes. Ela foi me buscar em Porto Alegre e ela fazia uma semana que estava aqui e a gente se perdeu. A gente veio parar bem aqui pertinho na época ainda, com um saco nas costas. Então eu tive que fazer uma conexão de 5 graus nesse momento para mim arrumar um emprego. Eu liguei para um irmão meu do Barracão, que me passou um endereço e o nome de uma pessoa em Porto Alegre. Não se tinha o telefone. Eu e a minha irmã fomos 2 vezes em Porto Alegre falar com essa pessoa. Na primeira ele me deu uma cartinha de recomendação que tinha que procurar um amigo dele que trabalhava no Supermercados Nacional aqui em Esteio. Lá foi o Gilberto, caminhando de mercado em mercado com aquela cartinha. Ninguém conhecia a pessoa. Na próxima semana, minha irmã insistiu, vamos voltar lá em Porto Alegre. Voltamos em Porto Alegre. Ele ligou para um outro amigo dele de Porto Alegre, terceira conexão, e eu não conhecia essas pessoas, para pegar o telefone desse senhor que morava aqui em Esteio, Sapucaia. A gente marcou uma entrevista com ele, seria a 4ª conexão. Chegamos lá na entrevista, ele me apresentou para o diretor da empresa dele. Foi a 5ª conexão. E esse assunto é importante, depois que a gente vai discutir as conexões que nós viemos fazendo aqui em Esteio nos últimos 2 ou 3 anos, através da Power Hub do Esteio e através agora da Dominus. E essa conexão me rendeu um emprego, que parte dele como CLT e outra parte como PJ, prestação de serviço, que durou 31 anos nessa empresa. Então o nosso assunto é network que vende. A matemática dos elos que eu ignorei por 31 anos. Essa imagem aqui, essa imagem é o seguinte, é um contador, e um contador bom, contador que tinha em cima da sua mesa diversos relatórios de resultados, um contador que trabalhava para uma única empresa. E as pessoas aqui de Esteio não conheciam esse contador. Não porque ele era um mau contador, não porque ele era um ruim contador, porque ele se posicionava assim, ó, de costa para o mundo, de costas para vocês. E guardem essa imagem. Lá atrás, empresas fazendo network, e esse contador não fazia network. Ele simplesmente prestava serviço para uma única empresa. Ele entregava relatórios, informações para o diretor da empresa tomar a decisão. Ele colocava a bola no pênalti para esse diretor chutar. E esse contador estava escondido. A população, as empresas de Esteio não conheciam esse contador. Agora nós vamos falar de conexões fortes e conexões fracas. Conexões fortes é que eu tenho com a minha família, com o meu vizinho, com o meu bairro e com pessoas próximas.
Porém, é uma zona de conforto onde eu não tenho muitas oportunidades de crescer. As pessoas me conhecem e eu conheço as pessoas. Mas ali eu não consigo crescer. E aquele contador estava, até 2016, 2017, nessa posição aqui. Somente tendo conexões com as pessoas próximas. A partir disso, o contador volta e analisa lá no passado, quando ele fez a administração de empresas, que tinha uma cadeira de rede, e foi a primeira cadeira de rede aqui do interior, aqui do Rio Grande do Sul, e foi na Unicinos, aonde foi feita uma pesquisa, e esse mesmo contador foi apontado como um dos elos de conexões entre todos os alunos de administração. Mas ele pegou aquele conhecimento, colocou numa pastinha e guardou naquela gaveta daquela mesa, por muitos anos. E lá ficou guardado. Conexão fracas são fora da minha zona de conforto, mas é onde estão as oportunidades. Nós estávamos, na semana passada, 15 dias, fazendo uma reunião sobre esse evento, lá no Rio de Janeiro. Eu olhei para o lado, olhei para o Jean e olhei para todos os palestrantes, só não estava o Ed. E aí eu olhei e fiz uma brincadeira. Jean, e falei com os outros palestrantes, quem é que apresentou vocês nessa caminhada? Todos os palestrantes que estavam ali, eu apresentei para o Jean. Da mesma forma, o Jean me apresentou diversas outras pessoas. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Através da Power Hub, que ela nasceu aqui em Esteio, em 2024, eu conheci a Delcy Romano, que a maioria de vocês conhece, hoje ela não está aqui porque ela está com problema de saúde em casa. Era uma conexão fraca minha. Eu encontrava ela na rua, eu cumprimentava, mas eu não tinha uma conexão forte com ela. Mas eu sabia que a Delcy conhecia muitas empresas, e quando eu tive que montar a confraria, eu lembrei da Delcy. E ela sabe disso, porque a gente sempre fala isso. Então eu trabalhei a conexão com a Delcy ficou uma conexão forte. Através da Delcy, eu conheci o mineiro, que hoje ele está em Portugal. Então nós estamos a um passo de uma pessoa de Portugal, porque nós temos conexões com essa pessoa. O mineiro se candidatou a ser anfitrião da confraria lá na oficina dele, e aí eu conheci o Jean. Terceiro grau, eu nem sabia que o Jean existia. Nem sabia que eu queria conhecer ele, mas eu queria conhecer. Cara, gente, o cara é o maior comunicador da região. Eu tenho que fazer conexões fortes com ele. E é assim que a gente cresce. Através do Jean, vários outros empresários. Cito o nosso presidente da CISI, senhor Vanderlei, a quarta conexão. E eu não vou parar por aí. Eu quero fazer conexões com as conexões deles. E esse é o meu trabalho. Um cientista húngaro, em 1929, apresentou a teoria dos 6 graus. E nessa teoria quer dizer que eu, Gilberto Zanatto, estou a 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo. E isso já faz praticamente 100 anos. 1960, um pesquisador americano escreveu cartas, 20 cartas, direcionadas para uma única pessoa, e entregou aleatoriamente para alguém, explicou todo o processo, e pasme, as 20 cartas chegaram na sexta, essa pessoa, pelos 6 graus. Pesquisa. Recentemente, o Facebook nos fala, em uma matéria, que hoje, através das redes sociais, nós estamos a 3,4 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas você conhece? Não sei exatamente assim, mas não são muitas. Mais de 100 ou menos de 100? Quantas pessoas tu acha que tu precisa conhecer no mundo para
utilizando a teoria dos 6 graus, abranger 8,5 milhões de pessoas? Mais de 100? Mais de 100. Mais de 100 ou menos de 100? Mais de 100. Quantas pessoas eu preciso conhecer aqui na região metropolitana para abranger, usando a teoria dos 6 graus, que qualquer pessoa está distante a 6 pessoas de mim? Quantas pessoas eu preciso conhecer para abranger 4,3 milhões de pessoas da região de Porto Alegre? Uma. Quantas pessoas eu preciso conhecer aqui de Esteio para abranger 85 mil pessoas aqui de Esteio? 6 pessoas. Olha, alguém estudou. Alguém estudou a minha... Não vou nem apresentar mais. Alguém estudou? Pasmem, eu preciso conhecer 54 pessoas. Essas 54 pessoas conhecem mais 54 pessoas. E no 6º grau, eu abranjo a população mundial. Mas eu não preciso me deter lá. Eu não preciso trabalhar lá, não preciso focar lá. Eu tenho que focar aqui no 2º e no 3º grau, que é onde estão as oportunidades, onde está meu alcance. Mas aqui estão as oportunidades. 13 pessoas na região metropolitana. 13 conhece 13 e assim por diante. Também, da mesma forma, eu tenho aqui, na região metropolitana, 169 pessoas que eu tenho que trabalhar primeiro, fazer essa conectividade, trazer para o meu ponto forte. O Miguel, vendedor de seguros e consórcios, está trabalhando isso. E depois eu vou mostrar para vocês. Agora, Esteio, aonde meu escritório está inserido. Eu conheço uma pessoa, e essa pessoa conhece mais 7. E eu abranjo 137 mil pessoas, ou seja, sobrou 50 mil para nós ir para Sapucaí. Invadimos Sapucaí. A Power Hub foi fundada aqui em março de 2023. Muitas pessoas que estão aqui já participaram uma ou alguma vez da Power Hub. Através da Power Hub, outras confrarias se formaram, outros movimentos. Então, Esteio, hoje nós temos gigantemente movimentos de network. E a gente tem que se conectar nesse movimento. Essa próxima tela, para mim, ela é absurda, ela é gigante. Aqui estão as conexões. Aqui, Miguel, tu vende o teu seguro. Aqui tu vende o teu consórcio. Porque aquele contador que estava de costa para o mundo, estava de costa para a cidade, ele se posicionou aqui, há 2 anos atrás. Ele se posicionou com aquele elo lá da Unicinos, fazendo conexões. Primeiramente, com a Power Hub de Canoas, onde eu participava. Depois, com a Power Hub Esteio. E hoje, estamos ali no centro, eu e o Jean Reis, pela Dominos. Todas essas empresas aqui, essas entidades, no mínimo, 2.000 empresas conectadas a um passo de nós. Se vocês não estão conectados com essas empresas ou essas entidades, conectem-se, porque é aqui que tu vende. 2024, eu estava naquela transição de sair daquela empresa, estava prestando serviço meio turno e tentando tocar meu escritório de contabilidade. Tem umas meninas aqui que são lá da Decoves Esteio, Decoves Canoas, e elas me cobravam. Gilberto, 2024 tu não vendeu nenhum contrato. Outras pessoas da própria confraria, Gilberto, o que você está fazendo na confraria se tu não vendeu nenhum contrato? E eu sempre dizia, eu vou vender na frente, eu vou vender na frente. E não existe um serviço, um produto mais difícil de vender que contabilidade. Não existe, Miguel, o teu é fácil de vender. Contabilidade é difícil de vender. Por quê? Eu faço todo um trabalho para a empresa, apresento, e ele tem que ir lá no contador dele comunicar a saída. O contador dele baixa o preço, ele fica lá. 2025, principalmente,
no segundo semestre, eu vendi 18 contratos de contabilidade. 18. 2026, 4 de junho de 2026, eu já vendi 15 contratos. $33 contratos. Mas eu vou confessar um negócio para vocês. Eu não vendi nenhum. Eu não vendi nenhum contrato de contabilidade. Quem vendeu foram os meus parceiros. O Miguel vendeu o contrato para mim. O Miguel vendeu. Eu fui lá no Fabiano, o Fabiano tem 2 empresas, é meu cliente hoje. O Fabiano não comprou de mim. Quando o Miguel foi lá e falou do meu negócio, o Fabiano comprou. E é assim que funciona. Aqui tu vende. Conexões que vende. Eu quero chamar agora aqui na frente o seu João Pietro Biasi. Ele era presidente da CDL até o ano passado. Seu João é um empresário modelo de esteio que entendeu a lógica da conectividade da Power Hub. Ele bate no meu ombro e diz assim: Gilberto, vamos fazer só na minha loja esse ano. Nós já temos 5 eventos programados até outubro. Só temos vagas para novembro e dezembro. Já estamos no 3º Sapucaia, e de Sapucaia, dos 3, o primeiro foi feito em Sapucaia, o segundo foi feito em São Leopoldo, e o terceiro vai ser feito lá no Marcelo, e em São Leopoldo de novo. Então, os movimentos estão grandes. Seu João, o que é a confraria para o senhor? Bom dia a todos. A confraria é uma coisa assim que agrega pessoas, mas não é só agregar as pessoas. Eu acho que a confraria ajuda a desenvolver ideias e fazer com que os nossos negócios cresçam. E então, assim, essa junção de pessoas faz com que mudem a maneira de se comunicar, de se ver as coisas dentro da sociedade. Onde as pessoas crescem junto, crescem mais firme, com maior força do que crescer sozinhos. Então, a confraria é uma coisa que ajuda a trocar ideias, que ajuda a agregar o desenvolvimento, desenvolver o próprio negócio de cada um. Então, a confraria é muito importante. Pena que este ano aqui não vai acontecer o tempo todo dentro da Preciosa. Mas a próxima é a 4ª ou a 5ª que está combinado para ser lá. E as outras 2 que não tiverem ainda, já estão combinados, então, lá. Tá? Muito obrigado, bom dia a todos. Ó, o seu João me pegou na palavra aí, então nós temos aí marcado até o final do ano. Seu João foi um empresário que entendeu a importância de entrar na loja dele lá, 70, 80 empresários uma vez por mês. Ele entendeu essa lógica. Essa próxima foto aqui é uma imagem recente, que estava no grupo lá do WhatsApp da Power Hub, e eu poderia trazer 50, 60 imagens iguais, mas vamos colocar essa imagem recente. Infelizmente, um dos empresários não pôde estar aqui, teve que ir de última hora para Caxias, mas eu vou chamar Miguel Fagundes e a doutora advogada Karine Reis, Karine Fragoso Ferraço, desculpa. A Karine, ela chegou na confraria através de um convite da Juliana para divulgar a corrida que tinha na Liga do Câncer. O Miguel já fez um caminho longo. O Miguel estava em Caxias, eu fiquei 3 meses o ano passado convidando ele. E eu sou insistente, né, Sérgio? Eu fico convidando, né? E o Miguel estava em Caxias, perdido lá em Caxias, veio para Esteio, gostou da confraria e se mudou de volta para Esteio. E aqui, em cima dessas conexões, ele replanejou a vida dele. E nessa foto aqui, a gente tem uma conexão recente dentro da confraria. Doutora Karine, o que tu me fala dessa foto aí, dessa imagem? Bom, é sobre oportunidades, né? É sobre tu não estar sozinho. Então, isso é a frase que eu mais falo, porque é isso que a Power Hub trouxe.
é tu não estar sozinho, é tu ter com quem contar, é tu conversar, é tu te comunicar. O Miguel veio me apresentar os serviços dele de seguros, e ele é uma pessoa muito capaz. Assim, ele veio e ele fala bem, ele se comunica, e eu disse para ele que eu achava que ele podia ir além dos seguros. E a gente fez uma confraria na Ademicon. Ademicon em Canoas. Ademicon em Canoas. E aí eu achei o produto deles muito interessante. E comentei com o Miguel. Ô, Miguel, por que tu não conversa com o Juliano? E, de repente, é uma alternativa para te ter mais um produto, para te expandir o teu leque, para te ter mais contatos, oferecer para mais pessoas. Então, essa foto foi o resultado do primeiro cliente que ele atendeu como a Demicon. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, como diz o Gilberto, né, quando eu conheci ele, então a minha vida mudou, né? E realmente mudou. Foi em março de 2025, então, ano passado, a gente começou a conversar, e ele me convidando para a confraria. Daí eu fui na primeira confraria, foi na Assise. Eu não sei se o blazer dele é o mesmo que ele conheceu o Jean, né? Nós estamos nessa questão. Porque ele lembra do blazer que ele estava quando conheceu o Jean, né? Mas comigo, bom, tudo bem. Ele ficou encontros que marcam. Então, essas questões de conexão, ela é muito interessante. Então, eu tenho a corretora Personal Seg, é especialista em vida, tá? Somente seguro de vida. É aquela coisa que ninguém, no caso, vai acordar querendo fazer e quando faz o seguro não quer usar, né? E ele, no caso, eu estava muito em cima disso, nessa batida, tá? Há muito tempo. Então, eu precisava de oxigenar os meus clientes também e também a carteira, né? E a questão do consórcio, ele me trouxe, então, justamente isso, uma oxigenação da própria carteira. E eu vou falar de projetos de vida, né? O consórcio traz isso, né? E ainda na prévia, ali tem meu crachazinho de prévia, né? E eu vendi, então, saí pela primeira vez e, no caso, vendi para a Karine, né? E eu digo que não é venda, isso é consultoria, né? Porque eu não estou vendendo nada, eu estou te mostrando uma oportunidade. E aí o consórcio, assim também como o seguro, ele te traz essas questões de segurança e de possibilidades de investimentos, né? Eu fico muito feliz, muito grato por estar aqui, né? E realmente eu vou falar, o Gilberto me conseguiu, por intermédio de conexões, né? Aí, no caso, eu estava aqui, aquela coisa toda, né? E eu conheci, através dele, a minha atual companheira, né? Então, até isso aconteceu. Tem casamento na confraria? Vai ter casamento? Possivelmente. Então, foi através disso, a gente estava, no caso, a doutora, nós estamos desenvolvendo um produto de sucessão, tá? Com, no caso, o seguro de vida, né? Mas voltado justamente pela essa questão sucessória das empresas. E, a partir daí, ela viu, no caso, valor na questão do consórcio e já fizemos essa nova conexão aí, né? Seria isso, pessoal. O Jean há pouco falava ali da questão da oportunidade que pode ter um CEO de uma empresa do lado de vocês. A confraria, muitas vezes eu convido um empresário e o empresário diz, mas eu não tenho um produto, não tenho um serviço para vender nesse momento. O Miguel chegou com um produto e lá dentro ele fez uma conexão e ele tem um outro produto. Então, eu convido vocês para as nossas confrarias. Lembram daquela foto, daquela imagem, daquele contador de costas para vocês, nessa situação? Hoje, todas recentes essas imagens. Hoje o contador está assim. Conexões com o BRIS de Porto Alegre, o contador está na CDL, conexões com empresárias de Esteio, Confradés de Canoas. Estamos ali com o nosso diretor do Parque de Exposição, o Maninho, o Jean. Conexões com empresários. O contador saiu de trás daquela mesa e se apresentou para a cidade de Esteio, para a cidade de Canoas e para toda a região metropolitana. Da mesma forma que hoje tem 7 cidades aqui, todas as nossas
encontros da Power Hub, geralmente nós pegamos Porto Alegre a Novo Hamburgo. É muito difícil não ter um empresário dessa linha. E os empresários de fora, pasmem, trazem muitas oportunidades para quem está aqui em Esteio. Então não custa, numa terça-feira, segunda terça-feira do mês, ir nas confrarias. Ir no CDL Mulher, nas confrarias da CISI, tem vários movimentos aqui em Esteio. Tu quer vender, tu quer entender o mercado, vai para as confrarias. Aqui, antes de nós encerrar, o Jean já colocou antes o QR Code da Dominus, se alguém ainda não segue, seguir. Através da Domino, Gilberto Zanato, Power Hub Dora Esteio, Decolves Contabilidade, bem mais que contabilidade em Esteio. Eu faço aqui para vocês um desafio, se vocês encontrarem um escritório melhor de contabilidade, eu sou franqueado da Decolves. Quando eu levo um cliente meu lá no escritório da Decolves em Canoas, é assustador, é gigantesco chegar lá no escritório que tem quase meia quadra de tamanho. E eles têm mais de 100 pessoas trabalhando de casa ainda. Tudo controlado por uma ferramenta que eles mesmos criaram, tudo tecnológico, e só em Canoas, mais de 1000 clientes. Tem Decolves por todo o estado, como já tem Power Hub também por todo o estado. Tem Decolves em Santa Catarina, tem Power Hub em Santa Catarina, e o movimento está ficando gigante. Obrigado para vocês. E agora eu gostaria de chamar o nosso parceiro, confrade da confraria Power Hub e nosso patrocinador do evento, Felipe de Paula, que ele vai falar sobre o produto dele, e é um produto muito bom.